Olá, participante da Fundação, seja muito bem-vindo a mais um podcast FUNCEF, hoje muito especial, com os resultados, é quase que uma mesa redonda com os destaques do primeiro semestre, dos planos, do novo plano CD e REB-CD. Como o diretor Jair sempre fala, essas siglas são complicadas, isso significa que é o plano que concentra o pessoal da ativa. Você que está trabalhando ainda na Caixa, está dentro do novo plano CD, do REB-CD. Eu sou Eduardo, analista de comunicação, e eu estou muito feliz de estar aqui com essa turma de peso aqui, que são os nossos diretores, essa equipe entrosada aqui, que vai explicar para nós sobre estratégias do primeiro semestre, vai falar um pouco dos destaques, o mínimo que a gente precisa saber. Eu, inclusive, participante do REB, estou muito atento a toda a conversa aqui, para a gente acompanhar o nosso plano e tudo que aconteceu de legal. Aqui ao meu lado eu tenho aqui o nosso presidente Ricardo Ponce, nosso diretor, em ordem decrescente de idade, nosso diretor de benefícios Jair Ferreira, nosso diretor de administração e controladoria, acumula duas funções aqui, o nosso diretor Rogério Vida, outro que acumula duas funções, investimentos e participações, tem mais um monte de coisa ali, mas eu vou ficar por aí, o Gustavo Portela. Eles vão falar aqui tudo o que vocês precisam saber. E nós vamos começar direto já no assunto, né, Ricardo? Nós tivemos um semestre muito, muito bom. Se a pessoa não quiser assistir daqui para frente, ela já sai com essa informação que o semestre foi muito bom. Inclusive, ano passado, em que a gente teve um desempenho mais complicado, você falou várias vezes, olha, pessoal, nós estamos posicionados, vai virar o resultado, vai ficar bom. Então, Ricardo, você estava certo. É verdade. Primeiro dizer que o primeiro semestre, nós estamos falando aqui de janeiro a junho aqui de 2025, tivemos resultados satisfatórios, resultados muito bons aqui dos nossos planos de contribuição definida, que a gente chama nossos planos CDs, né? Estamos falando aqui do novo plano e do REB-CD, em que, como você falou, seguindo um planejamento. Então, nós discutimos isso, falamos isso com os participantes, explicando para vocês, tivemos toda uma situação muito adversa do mercado o ano passado e também algumas regras que mudaram somente em dezembro, né? Eu estou falando aqui, a gente conversou bastante sobre os títulos marcados na curva e os títulos marcados a mercado, né? Em que mudou essa legislação, saiu uma nova resolução, chamada Resolução CNPC número 61, da qual a gente pôde fazer todos os títulos em que a gente vai levar eles até o seu vencimento, que a gente chama levá-lo na curva, poder reclassificá-lo contabilmente, marcando ele na curva e tirando aquela volatilidade que tinha de mercado do dia a dia. Então, isso foi um ponto. O outro foi toda uma estratégia de diversificação da carteira, seguindo a política de investimentos aqui aprovada no ano passado por essa diretoria e pelo Conselho Deliberativo, né, coordenada aqui pela nossa Dirim, aqui com o Gustavo à frente, e que nós conseguimos ter os bons números. Eu tenho uma cola aqui, só para a gente lembrar, o nosso novo plano CD, esse semestre, 7,64. O REB-CD, 8,04, né? Lembrando que o CDI foi 6,43. Então, tem uma rentabilidade muito boa, né? Você falou do ano passado foi um ano terrível, muito desafiador, tivemos um resultado muito ruim o ano passado, mas somente agora, nesse semestre, já supera todo o resultado do ano passado. Então, nós estamos muito felizes com esses números e muito otimistas também com o resultado daqui para frente até o final do ano. O pessoal de agência vai entender bem aqui, né? O pessoal me corrija, mas assim, o novo plano CD deu 119% do CDI e o REB deu 125% do CDI, né? Então, resultado isso, bem utilizando isso como consistente. benchmark, né, como a gente usa como bench, é um resultado bem satisfatório, muito positivo, fruto de todo, repito, todo esse trabalho de planejamento, todo esse trabalho de resiliência. Nós estamos falando de previdência. Então, quando a gente fala de previdência, a gente está falando de longo prazo. Então, nós temos que trabalhar, pensar no longuíssimo prazo, principalmente em planos novos, né, em planos em formação, como a gente fala, que é o caso do novo plano e do REB. São planos ainda em formação, como eu falei, e planos que nós estamos agora, a Caixa teve concurso e admitiu agora no final do ano passado, entrou neste ano também mais alguns outros colegas que estão iniciando agora na Caixa. Isso quer dizer o quê?
na sua grande maioria, vão ficar, né, Jair, 40 anos aí trabalhando, 40 anos contribuindo para este plano, depois vão se aposentar, com certeza, e vão ficar mais 40, 50 anos à frente ainda usufruindo destes benefícios. Então, nós estamos falando de um futuro de 100 anos à frente. Então, tudo que nós estamos trabalhando e tratando aqui nos planos CDs é com esse olhar de longuíssimo prazo, com essa perspectiva. E isso nos exige muito planejamento. E seguir esse planejamento é o que nós fazemos aqui todos os dias. Eu quero até destacar 2 pontos que eu separei na minha colinha também. Tem uma consultoria, a Ditos, que faz uma análise dos planos CD dos outros para a gente saber em relação ao setor como a gente está. A gente ficou acima da média também no desempenho dos outros fundos de pensão, planos iguais. Então a média deles foi 6,81, a gente está acima. E um que eu acho muito legal, porque inclusive o diretor Gustavo nem sabe, mas esse é um dos rios mais acessados que a gente tem no nosso Instagram da FUNCEF, que você não segue, você deveria estar seguindo, que tem muito conteúdo bom, que é: a gente vai pior que Previdência Aberta? Não, a gente vai melhor do que os fundos de Previdência Aberta. A gente pega a Ambima, que tem os balanceados 15 e 30, que são fundos comparáveis, agora vai mudar um pouco mais para frente, nós vamos explicar por quê. Mas os planos de Previdência Aberta, na média, renderam 7,56, ficaram abaixo do nosso desempenho. Quer dizer, o nosso plano é competitivo, né, doutor Rogério? Tanto dentro do nosso segmento, como no mercado de um modo geral, né? Perfeito, Eduardo. Acho que você traz aí, nesse comparativo, uma informação adicional, e essa informação ela precisa ser tratada e trazida para nós, para os participantes dos planos CDs. E aí vale ressaltar, o presidente já explicou no início ali, mas a importância do debate e do entendimento do participante dos planos CDs, que é o nosso participante ativo, né, dos planos que estão ainda em fase de acumulação, de quem está na ativa. Nossos planos CDs, no ano passado, o presidente citou, tiveram uma série de revés em termos de resultado, muito em função de todo o resultado apresentado pela renda variável, mas também pela marcação a mercado. É importante que a gente trate a marcação a mercado e lembre que a CNPC 61 mudou essa história, esse normativo que vigia até dezembro, em que... Dezembro de 24. Dezembro de 24, em que a marcação a mercado ela é extremamente adequada para um fundo de investimentos de balcão. Aquele fundo que você vai na caixa e faz a sua aplicação, porque ela protege os investidores contra a transferência de riqueza. Isso é normal. E é normal também que os colegas que trabalham na caixa, que estão na ativa, tenham na memória o dia a dia deles, que é o atendimento do cliente que faz uma aplicação num fundo de investimento. E aí eu normalmente convido os colegas nos meus bate-papos para refletirem que a gente precisa fazer uma comparação de produto com produto da mesma característica, né? A FUNCEF não faz gestão de fundos de investimento. Ela se utiliza de fundos de investimentos para prover rentabilidade para os seus fundos de previdência. A diferença é essa. Então, quando a gente traz esse processo para o longo prazo, a gente coloca as pessoas num debate adequado. E você trouxe aí a comparativa com os fundos privados e com as entidades fechadas. Nós estamos acima da média das entidades fechadas na rentabilidade. Mas eu vou resgatar aqui que esse resultado também que nós demos no primeiro semestre, ele é fruto do ajuste que fizemos na nossa carteira a partir da permissão da CNPC 161, que é trazer também nos planos CDs a possibilidade de se marcar na curva aquilo que era obrigatório marcar mercado. E a marcação a mercado, ela, principalmente em momentos em que você tem a taxa de títulos públicos aumentando, aquilo que você tem na carteira, você marca negativamente, porque você tem que marcar a sua carteira que está com títulos de taxa menor. Isso fez com que os resultados do ano passado, além da renda variável, que foi extremamente negativa, trouxesse aqueles resultados ruins. Mas é importante lembrar que aquele resultado do REB no ano passado, do novo plano no ano passado, esses 2 CDs não se concretizam. Por quê? Porque nós não realizamos prejuízo.
todos os títulos que estavam ali encarteirados, eles continuam encarteirados. E ao vendê-los no vencimento, você vai realizar a taxa contratada de face, né? Nós então fizemos um ajuste que com toda certeza contribui positivamente para esse resultado apresentado de 1,3 bilhão nas nossas carteiras CDs, trazendo títulos públicos que estavam marcados na curva, a mercado, para marcação na curva, que é o que a CNPC 61 permitiu. E para a nossa carteira, que nós fazemos gestão de fundo de previdência e não de fundo de investimento de balcão, é extremamente adequada a marcação na curva. Só para que a gente possa, mais uma vez, reforçar aí a importância do entendimento do modelo de gestão que se aplica num fundo de previdência, diferentemente de um fundo de investimento, nós temos aqui, ó, a minha colinha, né, já que nós estamos falando de colinha, né, todo mundo, na minha colinha eu trouxe aqui um resultado que é bastante interessante a gente analisar, presidente. De 2018 para cá, e por que você está pegando 2018? Porque é bom? Não, é porque 2018 houve a segregação das duas carteiras. Nós segregamos o REB e o novo plano em BD e CD. BD para quem se aposentou. E nessa segregação, então, é importante lembrar que planos CDs não tem meta atuarial. Mas interessa a nós gerar o maior resultado. E eu trouxe uma comparação com o CDI, por quê? Porque normalmente os nossos colegas da Ativa que estão na Caixa comparam o resultado dos nossos fundos com o CDI, tá? Então, olha para você ver, presidente, de janeiro de 2018 até junho, em 2025, até julho, nosso novo plano rendeu 100,61. O REB rendeu 97,15 contra um CDI no período de 86,09. Então, pessoal, eu convido a todos para analisar a nossa rentabilidade no médio e no longo prazo. Não dá para ficar preocupado com a cota do fundo que no mês 1, no mês 2 rendeu 0,3, ou até mesmo naquele mês foi negativa, e comparar com o resultado de um fundo de balcão vendido na nossa patrocinadora. Tem uma coisa muito interessante, doutor Rogério, a gente já vai chamar o Gustavo aqui para nos auxiliar aqui, vou chamar os universitários aqui, mas especialmente para a galera mais jovem que está pensando muito em bolsa, né? A bolsa nesse período não bateu o CDI, a bolsa ficou com 81% de rentabilidade acumulada, porque a bolsa também não é uma coisa simples, a gente sabe que no longo prazo você tem ganhos, mas essa questão da flutuação é importante, né? Porque a gente estava marcando na fotografia uma coisa que a gente vai carregar até o final e vocês sinalizaram muito bem. E essa mudança ajuda a explicar por que o nosso resultado foi tão bom, mas não só isso, né? Inclusive, eu preciso lembrar uma coisa que vários participantes não se lembram, que além da gente ter uma equipe de 50 profissionais só dedicados a investimentos, né? Gestão profissional, a gente, diferente dos fundos abertos, a gente não tem taxa de desempenho, não tem custos que estão associados, a gente só cobra o custo necessário para manter a FUNCEF, que é uma entidade sem fins lucrativos. Isso é uma vantagem enorme do seu fundo, que você precisa botar na ponta do lápis quando você vai ver a rentabilidade líquida do seu investimento. Mas já falei demais, eu sei, diretor Gustavo, além desse movimento importante que o diretor Rogério falou, de contabilidade, né, da maneira de contabilizar, vocês compraram muito título aí, né? Tem 9,4 bilhões. Às vezes os participantes perguntam se a gente está comprando título público. Nós compramos 9,4 bilhões, que faz parte de um movimento maior de carteira. Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós aí. Claro, obrigado, Eduardo, pela oportunidade. Saudar os participantes, né? A razão da nossa existência aqui, né? Que é cuidar do patrimônio, gerir de forma adequada o patrimônio dos nossos participantes. E diferente de uma gestora, né, uma asset management, né, que a gente gosta de falar convencional, nosso objetivo aqui não é ganhar taxa de gestão, né? Nosso objetivo aqui é pagar benefício. Então, os nossos desafios aqui eles são sempre organizados aí. Se esse ano, como a gente já falou em outras oportunidades, a gente experimenta mais um período, mais um ciclo de taxa de juros alta, né? A gente sabe que para a economia real isso é altamente impactante, tem um impacto muito grande no dia a dia dos empresários, de todos nós, né? Isso tem impactos grandes, mas no nosso lado aqui a gente quer aproveitar um pouco da mudança da CNPC, que o Rogério e o Ricardo já falaram um pouco aqui, e aproveitar que além dessa
remarcação foi feita, a gente também aproveitou para, com os eventos de liquidez que vieram, né, seja as entradas mensais, as oportunidades de desinvestimento que acabaram acontecendo, a gente também buscar alocar todos esses recursos nessa oportunidade. Foram 9,4 bi adquiridos este ano, todos eles marcados na curva, o que reduz a volatilidade, como já também foi bastante explicado aqui, para esses planos muito sensivelmente, né? Se a gente for pegar novo plano e REB, que a gente está falando aqui, nós estamos falando já de uma carteira que média com 70% em renda fixa, com 50% em média de títulos públicos ali dentro. Isso muito alinhado, e um ponto importante, né? Adquiridos aí a mais de inflação, mais 7,5%. A gente já comprou, a gente conseguiu comprar títulos de até 2060, relativamente acima do nosso índice de referência, né? Dado que, como o diretor Rogério explicou, nos planos de contribuição definida a gente não tem meta atuarial. E isso tudo foi possível ser feito, primeiro, porque já vinha no ano passado fazendo um trabalho de reposicionamento da nossa carteira de renda variável, né? A gente explicou no final do ano que a gente vinha mudando primeiro as características dos nossos ativos, a gente já vinha buscando ativos mais defensivos, que fossem mais ligados com menor oportunidade de ganhos expressivos, mas também com menos risco. E por conta disso, ativos mais resilientes. Então a gente reposicionou aquela carteira de renda variável que vinha sofrendo, e este ano a gente aproveitou para fazer um novo rebalanceamento da própria carteira dos planos, né? A gente já chegou a ter, num passado não muito distante, aproximadamente 25%, 30% da carteira em renda variável. A gente vinha atualmente, aí no começo do ano, a gente tinha praticamente 17,5%, 18% da nossa carteira dos planos de contribuição definida em renda variável, dado esse estudo relevante que tem sido feito, e de novo, com muita técnica, né? Então, assim, a gente não fica lá, como o mercado costuma chamar, fazendo o chamado market time, né? Então, não é que a gente fique esperando a hora certa de vender, a hora certa de comprar. Existe técnica para isso. Existem indicadores de entrada, indicadores de saída, e obviamente que a gente sincronizou tudo isso com o momento de oportunidade que a gente tinha. Então, só esse ano, primeiro semestre, foram mais de 3.200 de resultados que a gente vendeu de principal, mais ganho em cima do que tínhamos de patrimônio na nossa renda variável. Isso possibilitou o que a gente fala de financiar essa compra dos nossos títulos públicos. A gente precisava ter um bom momento na Bolsa, ter o título sendo oferecido e casar isso... Sair no melhor momento. A estratégia... com os vencimentos corretos. Exatamente. Ainda, né? Você precisa ter dinheiro na hora que você vai precisar pagar. Daqui a pouco vai começar a receber, né? Lembrando que, como nós estamos falando de planos CDs, né, nós continuamos dentro da nossa política de investimento, atuando e trabalhando com diversificação. Tá? Para esses planos e também nos exigem diversificação. Então, nós temos várias outras classes de investimentos, mas como o Gustavo falou, aproveitando este momento, aproveitando essa realidade macroeconômica, a nossa aqui local do Brasil, nós... Não fazia sentido buscar outras oportunidades. Fomos para a renda fixa. Estamos aqui nesse primeiro semestre todo em renda fixa. Mas todo o nosso plano, nosso planejamento está lá com várias outras classes já prontas e preparadas para uma mudança de ciclo, nós estejamos bem posicionados para poder continuar nessa pegada de diversificação que é o que exige esses nossos planos CDs, né? Se eu fosse falar com o meu filho adolescente, ele ia me perguntar assim, pai, por que vocês não compram tudo Bitcoin, né? Por quê? Tá respondido, porque a gente tem uma relação de risco criptomoedas que nem pode ser comprado hoje, né? Não é permitido. Não é permitido, mas tem a relação risco-retorno, né? Exato. Que a gente sempre leva em muito... E é diferente, né, Gustavo, da asset para um fundo de previdência, essa relação risco-retorno, né? É claro que tem também uma característica um pouco do nosso participante, né? Que é um participante mais avesso a riscos, isso, né? mais conservador. Mas de fato é mais conservador, mas de fato a diversificação é um ponto relevante que hoje não tem, não existem, não tem aparecido dentro da nossa política de investimento. Lembrando que a gente fala com frequência, né? As decisões técnicas são tomadas depois de um debate bastante profundo, a construção de uma política de investimento de 5 anos, toda a governança, e a partir disso essas alocações são construídas ao longo do tempo. E é muito legal que a gente saiu no momento que permitiu, inclusive, que a gente batesse
é o nosso índice de referência para renda variável, que é o IBRX 100, não é o Ibovespa. O IBRX 100 pega só as 100 empresas mais negociadas, é o mais sofisticado ainda, né, para bater ele. O top do top, né? Top do top. E até acho legal explicar um pouquinho, porque a gente está mudando também o perfil de empresas que está na nossa carteira de ações, porque tem a ver com o famoso stock picking, né? Existe 2 tipos de gestão, né, Gustavo? Assim, simplificando, né? Você está seguindo um índice, né? Eu estou replicando o índice, mas a gente tem uma quantidade considerável num fundo nosso que está buscando o famoso stock picking. Explica um pouquinho para o pessoal o que é essa gestão ativa, por favor. Na realidade, à medida em que o tempo tem evoluído, né, essa até tem sido uma mudança um pouco sensível aqui da Fundação, e a gente tem buscado índices de referência mais constantes do que buscar especificamente ganhos significativos em uma ou outra classe de ações, né? Então, se a gente pegasse lá o começo de 2024, a gente vinha posicionado, até porque você tinha uma sinalização de redução de taxa de juros, final de 23, então a gente vinha muito posicionado para ações ligadas a consumo, atividades que se beneficiam um pouco mais de uma atividade empresarial mais ativa. Do meio do ano passado para o final do ano e começo desse ano, a gente veio reposicionando estas carteiras para, de fato, atividades muito mais ligadas à inflação, atividades mais resilientes, que não necessariamente apresentam as mesmas opcionalidades de ganho, mas com isso tem menos volatilidade, também tem menor probabilidade de perdas. Então, a gente vinha fazendo isso no final do ano, quando a gente falou, no começo desse ano, né, quando a gente falou do resultado do final do ano passado, a gente já vinha dizendo que existia um reposicionamento da carteira, tivemos resultado negativo de perto de 10% do ano passado, e este ano a gente vem batendo o IBRX, porque dentro dessa estratégia a ideia foi buscar de fato companhias e índices mais resilientes, que a gente pudesse ter menor volatilidade, e a partir daí capturamos o valor daquelas empresas que a gente pode chamar de empresas mais vencedoras, né? São aquelas que pagam mais dividendos, tem estratégia, tem uma diversidade de estratégias. Acho que o participante que tiver interesse em entender, a gente está à disposição para abrir no detalhe, mas então vai ficar uma sopa de letras em inglês aqui, long bias, long and short. Acho que é importante deixar mais aberto se o participante quiser ouvir, mas o fato é que a Fundação tem buscado esse tipo de posicionamento, isso tem se mostrado acertado, e esse ano a gente aproveitou uma convergência da análise que vem sendo feita, da oportunidade que a gente tinha, né, batendo índices, de novo, técnicos pré-estabelecidos, para que a gente pudesse realizar ganhos e fazer com tudo isso uma mudança de posicionamento e reforçar a nossa posição em renda fixa. Queria só destacar, como você já colocou, Eduardo, lá no início, o estudo técnico, né? Nós temos uma equipe técnica muito boa, muito capacitada, né, em todas as diretorias, e principalmente na Dirinha, onde estudam todos os fundamentos das empresas. Então, é isso que o Gustavo está falando. É um reposicionamento, mas com muito estudo. Então, nós temos aqui analistas com várias especialidades, seja na área de energia, seja na área aqui de logística. Então, nós temos vários analistas que nos ajudam, que estudam e vão nos trazendo cenários, trazendo posições para essas tomadas de decisões da diretoria. E essas mudanças, esse reposicionamento de carteira que nós temos feito, é sempre seguindo um controle técnico, uma rigidez técnica muito forte. Não só dessa parte de estudos fundamentalista que é feito pelos técnicos em si, mas como pela toda a área de risco também que nós temos aqui dentro da Diaco, pela área da DIBEM também, que vão nos ajudando com todos os comitês internos que auxiliam não só a diretoria executiva, mas também auxiliam o conselho diretor nessas tomadas de decisões, e nós acreditamos que, seguindo assim, estamos indo no caminho certo. Muito bom, né? Nós falamos de 2 coisas bem legais, né? O diretor Jair aqui vive me cobrando quando a gente põe umas palavras estranhas, assim, mas assim, macroalocação significa exatamente esse balanceamento. Exatamente. Quais são os tipos de ativos que eu preciso ter na minha carteira? E tem esse movimento tático, estratégico. É muito legal que a gente fala muito de diversificação, a gente só pensa em ativo, mas estratégia diversificada também é uma diversificação importante, né? A gente está buscando melhor em vários cenários. Seja aqui dentro, também com uma posição pequena que nós temos, mas também relevante no exterior, que nós temos, seja também aplicando
Nós, dentro dos planos CDs, nós não investimos diretamente em imóveis, adquirindo ou comprando imóveis, mas nós adquirimos fundos de investimentos imobiliários. E isso também, esse resultado do primeiro semestre, é um resultado muito satisfatório na carteira dos FIIs, né, que a gente chama de FIIs, que deu esse resultado positivo aqui para a gente dentro dos nossos planos CDs. A gente estava bem posicionado, né? E foi o melhor primeiro semestre desde 2019 para o setor. Dessa classe. E vocês devem ter visto uma notícia que teve grande repercussão, que nós, inclusive, um bom exemplo disso foi que nós ampliamos, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, a nossa participação no Pátio Paulista, que é um shopping ali coladinho na Avenida Paulista, em São Paulo ali. E eu separei aqui na minha colinha, né, editor Rogério, que nos últimos 5 anos o nosso retorno médio anual no shopping foi de IPCA mais 15,50. Bateu... Quanto o índice de referência de IPCA mais 4,85. 4,85 contra, né, o ganho real de 15% ao ano. Então, diretor Gustavo, vamos falar um pouquinho disso, então, desse negócio do shopping. E o que isso sinaliza, né, em relação aos nossos investimentos? Acho que do ponto de vista de diversificação, né, o Ricardo falou ali um pouco, e obviamente depois todos os colegas falarem um pouco sobre isso, né, esse é o assunto de investimentos, embora não seja a finalidade de existir da fundação, é o assunto que causa sempre mais ansiedade dos nossos participantes, né, porque no final do dia é onde o patrimônio dele está sendo alocado, e é muito natural que seja. Mas já há algum tempo você tem dificuldades e desafios por restrição de investimento direto em imóveis, né? Então a fundação já há 4 anos, de forma mais consistente, vem implementando, 4, 5 anos, implementando um programa de investimentos em fundos imobiliários, né? A gente tinha fundo imobiliário ano passado, mas de uma maneira menos estruturada como programa, isso foi montado para que você possa trazer dentro do racional do que o Ricardo trouxe, do que é importante para esse tipo de ativo, você ter diversificação, você poder trazer para dentro a possibilidade de ter os ganhos que o imóvel por vezes traz, né? Então, a Fundação tem uma parcela importante, né? É a principal parcela de participação em imóveis dos planos CDs e seja o novo plano ou REB. E a gente teve o melhor primeiro semestre da história do índice, né, que é o IFIX, que acompanha o índice de referência desse indicador para o segmento desde 2019. E especificamente sobre o ativo Pátio Paulista, ele é o que a gente costuma falar aqui dentro de casa, né, um dos ativos joia que a gente tem aqui dentro da fundação, né? Porque shopping para a gente, via de regra, é super importante, porque além de trazer o benefício do ganho patrimonial, né, que o imóvel tem anualmente, ele tem recorrência. Então, diferente de uma estrutura, às vezes, de um imóvel, que você tem muita volatilidade, você pode ter aluguel no mês, um aluguel no outro mês, um shopping, via de regra, você tem ele, quando você pega bons ativos, como é esse caso, a gente tem participação no Shopping Morumbi, no Brasília Shopping, Conjunto Nacional, enfim, a gente tem alguns ativos que são excepcionais pagadores de benefício que ajudam na nossa finalidade, que é pagar benefício. Mas, especificamente, o Shopping Pátio Paulista foi uma oportunidade, porque, dado que houve a venda da participação de um dos nossos sócios ali dentro, a gente aproveitou uma possibilidade completamente dentro das normas da Previc e exerceu o direito de preferência que era possível a gente fazer, dentro tanto da participação possível quanto da nossa disponibilidade, e trouxe para o novo plano e o REB participação nesse ativo que não tinha. Era um ativo que estava todo lá nos planos REG e Replan, e a gente conseguiu trazer para cá, agora, para o REB e para o novo plano, um ativo que rende, como você diz, nos últimos anos, inflação mais 15,5% de maneira organizada, aproveitando o momento de oportunidade para diversificar a carteira, aliada, obviamente, isso tudo aconteceu junto com esse movimento de aquisição de títulos públicos. Então, dentro de um racional de manutenção de uma carteira saudavelmente diversificada, trazer a possibilidade de participar em um ativo super relevante como é ele para a nossa carteira. Muito bom. E falando em diversificação ainda, a gente tem caminhado, né, mais recentemente com investimentos no exterior, via fundos.
O pessoal viu no começo do ano a gente teve uma oscilação grande, a gente está num processo de recuperação, né? Até tem uma coisa legal, né? Tava conferindo com a equipe lá outro dia, porque a gente às vezes fica vendo o noticiário, né? Os americanos têm o famoso Mag 7, que são aquelas 7 gigantes de tecnologia. Fiquei feliz de saber que o meu dinheiro está aplicado nelas via fundo no exterior. Nvidia, essas coisas aí nós temos na nossa carteira via fundos, né? Então, qual é a nossa perspectiva assim, de segundo semestre? Tem melhorado? Tem esse papel de pêndulo, né, editor Gustavo, né, diretores, né? Varia. Ali, Eduardo, assim, a gente ressaltou muito no ano passado, quando os resultados, né, 23, 24, quando os resultados foram muito favoráveis. Mais de 35% de retorno. Que a finalidade desse plano não é, desse investimento, não é ter uma carteira gigante, ela tem uma finalidade específica, que é trazer um instrumento como o mercado gosta de chamar de hedge, de proteção econômica, de moeda para os nossos planos. Então, assim, não existe aqui dentro de casa a expectativa, até porque você tem limites também regulamentares, mas dentro de casa, dentro da nossa política, a ideia é que seja um investimento com a finalidade de fato, gerar essa proteção. Você está aqui, eventualmente, num momento que a Bolsa talvez esteja sofrendo um pouco mais, você aproveita a oportunidade num mercado, numa economia. Você falou das 7 magníficas, mas a gente não investe só lá, né? A gente tem investimento na Europa, eventualmente na Ásia. E não é só Bolsa, né? Também exatamente. Tem renda fixa estrangeira. Em tesouros externos. Então, ele traz a possibilidade da gente trazer diversificação de moedas, para a gente não ficar só exposto ao real, porque a gente sabe que os mercados globalizados trazem esse tipo de volatilidade para cá, e economia, uma diversificação macroeconômica. Então, a gente está aqui e a gente, com um pedaço menor, dado que a gente paga benefício aqui, não é nos Estados Unidos, na Europa, nem na Ásia, então, lógico, é óbvio que o nosso patrimônio seja concentrado aqui, mas buscando de forma responsável, coerente e técnica, ter a diversificação da carteira que possibilite proteger o nosso patrimônio, o patrimônio dos nossos participantes, de eventuais oscilações e volatilidades. Hoje essa carteira está em torno de 4, 5%, né, do nosso plano, né? Só para botar um peso correto, né, professor? Isso, exatamente. E o diretor já está muito quietinho, vamos deixar ele falar um pouco sobre o cuidado com o participante, né, pessoal? Ele vai deixar a incorporação para o final, para fazer o pessoal ficar até o final, mas nós temos muitas coisas que aconteceram, né? Já falamos aqui do Plano Família, eu queria que o diretor falasse um pouquinho, canais de atendimento, mas, em primeiro lugar, tem um programa muito legal que os diretores estão rodando no Brasil, que é as ações previdenciárias. Vou pedir para o diretor já falar um pouquinho. De educação previdenciária, né? Eu marquei aqui, só no passado foram 188 pelo Brasil, e esse ano essa turma está mais acelerada ainda. Fala um pouquinho para nós disso, por favor, diretor. Então, eu acho que todo esse trabalho, né, e vocês que estão chegando na Caixa agora, né, nós temos aqui bastante gente já chamada longeva, né, não estamos mais velhos, né, estamos longevos. Nós temos aí aproximadamente 900 pessoas com mais de 90, aliás, 900 pessoas com mais de 90 anos que recebem benefício aqui na FUNCEF. Então, você que está com 20 anos, 21, 22, né, 30 anos, lembre-se que aqui na FUNCEF nós temos uma meninada, né, bem lá adiante, mais de 30 pessoas com mais de 100 anos, então a gente está falando de longo prazo, né, Gustavo? Então, você trabalhar na sua política, está pensando, não é a cota sobe, a cota desce, é importante acompanhar, mas nós estamos olhando no longo prazo. E no longo prazo, então, a gente tem aí um trabalho de educação previdenciária, né, que a gente está um processo estratégico, não só da diretoria, mas da fundação, porque se a gente não cuidar no período da acumulação, que a gente chama, que é aproveitar o índice, mas principalmente aproveitar o grande benefício que nós temos na Caixa, que é a possibilidade dela contribuir com até 12% da nossa remuneração, inclusive o CTVA para o novo plano, né? Não tem por aí qualquer empresa que faça isso, você bota até 12% na previdência complementar. Então, nós precisamos conversar com vocês, cadastrar dependente, olhar a sua família, os protetores, nós temos nossos fundos de risco, né? Acontece certas coisas na nossa vida, né, ao longo da nossa trajetória, às vezes a gente para de viver, que a gente chama, né? Está acontecendo, acontece alguma tragédia, os nossos familiares ficam protegidos com esse plano. Então, é importante, né? E nessas visitas que a gente tem feito, queria convidar,
né, a todos vocês para acompanharem, né, quando for feito a gente convida, né, a gente tem que aproveitar aí a abertura que a direção, que a gestão da Caixa tenha dado, né, essa questão institucional, a gente aproveita as reuniões que têm sido feitas com os superintendentes, com os gerentes gerais, com os diretores, e depois a gente convida vocês a participarem, agora tudo pelo Teams, né, que a gente consegue fazer lá o passo a passo do plano, detalhe por detalhe, principalmente tributação, porque às vezes a pessoa não contribui com valor maior, ele paga imposto de renda. Então, se ele aumentar um pouco a contribuição, ele pode se isentar do imposto de renda. Então, isso tudo a gente consegue fazer. Tem os nossos canais de atendimento, o autoatendimento, tem uma educação, além dessa educação previdenciária, né, tem acompanhado os eventos das entidades, que é importante, jogos, simpósio, né, o FENACANTO, né, que o Ricardo teve aí em Pernambuco, os jogos regionais, os encontros das AGCEFs, da FENAG, as entidades que façam os encontros, nos avisem, a gente acompanhe, mas o que é importante também é a gente ficar conversando com vocês, porque se você não acompanhar isso na sua fase de contribuição, se eu não tiver um bom saldo na hora de eu me aposentar, também não vou ter um bom benefício, né? Só para vocês terem uma ideia, a cada R$1.000 de benefício eu tenho que ter, dependendo do meu ciclo familiar, aproximadamente 200 mil de reserva. Então, se eu tiver menos, eu vou ter benefício baixo. Então, esse trabalho dessa educação previdenciária, Eduardo, nós precisamos ficar conversando com vocês, né? Então, aproveita a tecnologia, né? Daqui a gente consegue conversar com todos vocês, né? Fizemos a pesquisa do Plano Família, que vai ser mais um produto, né? Para a gente estar agregando os nossos familiares, parentes, que às vezes não consegue ter. Aqui a gente não visa lucro, visa, né? Você tem que ter o equilíbrio do plano, né? Ele dá superávit ou déficit, então você não tem as inúmeras taxas que você tem na previdência privada. Então, isso tudo é pensando em vocês, pensando no participante, que é a nossa razão, né? A nossa existência de FUNCEF é cuidar dos nossos participantes. Então, isso, nossa central de atendimento, nós temos a consulta previdenciária, a pessoa está com dúvida, liga, marca o horário, conversa diretamente com um profissional aqui altamente qualificado, as nossas equipes, né, de toda a FUNCEF, né, a FUNCEF tem quadro próprio de funcionário, então isso, né, é uma equipe altamente qualificada e a gente percebe que quando a gente vai se preocupar, às vezes com previdência, é quando eu começo a fazer cálculo para sair. Aí pode ser tarde, né, diferente dos planos antigos, que você aposentava com o último salário, né, Rogério? Agora não, eu preciso ter acumulação, né, para eu ter um bom benefício lá adiante. E vai demorar, lógico, mas chega. A gente é parceiro, mas depende do esforço pessoal, de né? cada um. Essa ficha Exatamente. precisa cair o mais rápido possível, né? Isso que você falou, a formação é individual, então é importantíssimo esse trabalho que está sendo conduzido aqui, principalmente pela equipe nossa da DIBEM aqui, pelo Jair, exatamente chamar você para a gente tratar de previdência agora, manter esse tema de previdência no radar, não deixar, como o Jair falou, somente para o final. Nós tivemos agora, o ano passado, um PDV, e vários colegas que quando vieram e foram aqui a procurar saber qual seria o seu benefício, mas é só isso, é só esse valor? Sim, é somente esse valor, é o fruto daquilo que você acumulou durante todo esse período. Então, por isso que é importante estar aqui conversando, esse trabalho feito de educação previdenciária pela equipe da DIBEM, para que a gente possa estar colocando isso na nossa pauta do dia a dia e pensar nisso e nos planejarmos. Se eu não posso ir para 12%, lembrando que a Caixa contribui até 12%, né? Hoje a nossa média é 9% no Brasil como um todo, né? Mas tem pessoas que contribuem com 5%, com 7%, então, mas a média é 9%, ou seja, está abaixo, bem abaixo dos 12%, a gente convida os nossos participantes a pensarem sobre isso, a conversar sobre isso com a sua família, a fazer esse planejamento. Eu não posso ir para 12 de imediato, mas eu posso aumentar para 8 esse ano, próximo ano, quem sabe, eu aumentar para 9, depois aumentar para 10, até chegar nos 12%. Então, esse trabalho a gente tem feito em parceria com a Caixa Econômica. A Caixa Econômica tem nos ajudado bastante nesse trabalho internamente, através principalmente dos seus superintendentes. Nós temos chegado a todas as regiões, conversando com os participantes, conversando com vocês, aí estão na ativa, estão trabalhando no dia a dia, e reforçando isso e trazendo esse tema tão importante para todos nós, que como o Jair lá no início falou, hoje eu estou com 20 anos, com 30 anos, mas um dia eu vou chegar lá aos 70, um dia eu vou chegar aos 90, né? Nós temos toda essa perspectiva, nós temos vários colegas participantes aqui com mais de 100 anos, então nós temos sempre que pensar nisso, que um dia
isso chega e nós temos que estar prontos e preparados para isso. Então, importantíssimo esse trabalho de educação previdenciária sendo feito aqui pela DIBEM e também em parceria com a nossa Caixa Econômica. Quem não contribui hoje pelo teto de 12%, em resumo, tá deixando dinheiro na mesa, né? Tá perdendo benefícios que vão fazer... Até porque a gente chama que é o seguinte, é um investimento que você tem 100% na largada, né? Assim, se eu boto R$100, a Caixa bota outros 100. Então, são grandes benefícios conquistados ao longo do tempo que a gente precisa aproveitar. Primeiro, para a proteção dos nossos familiares, da gente, quando se aposenta. Tem os benefícios de risco, quando acontecer alguma tragédia antes da gente se aposentar lá por tempo. E agora, com a reforma da Previdência, né, ficou um pouco mais longe, né? As mulheres precisam estar com 62, o homem com 65. Então, essa conversa de educação previdenciária nós vamos estar tendo. Nós já tivemos aí de 2023 para cá, aproximadamente, conversamos com 74 mil pessoas, né? Às vezes muito rápido, mas nós vamos continuar conversando e nessas apresentações a gente aproveita também o Gustavo, a Dirim, né? O Gustavo Sim. também bota lá um profissional da área que faz alocação de longo prazo, porque surge também essas dúvidas, onde é que eu invisto, por que rende isso, por que não rende aquilo. Então, quando tiver o convite, vocês participem, porque nós vamos ter um profissional lá e vocês tiram as dúvidas, a pessoa vai apresentando e outra vai respondendo as perguntas no chat. Então, isso facilita bastante essa educação previdenciária. Eu quero só chamar também a atenção para quem está nos assistindo, dos nossos simuladores. Nós temos vários simuladores dentro do nosso site, do nosso autoatendimento. Estamos cada vez mais aprimorando esses simuladores, né, Rogério? Para que você possa ir lá, fazer a sua simulação, seja de uma contribuição aumentando o seu percentual, ou seja de um aporte, para que você possa fazer esse planejamento para saber quanto que nós poderemos ter lá na frente, né, depois desse longo período de contribuição que vai servir para a gente aqui como uma complementação da aposentadoria. Nós estamos falando de previdência complementar. Então, eu tenho aquele meu valor da previdência oficial e vou ter esse valor complementar. Quanto é que esse valor complementar? Vai ser maior que o oficial, né? É o complementar que é o principal, na verdade. Quanto que ele vai ser? Quanto que ele vai ser? Vai depender muito dessa formação que eu estou fazendo agora, neste momento. É até interessante que você entra no aplicativo, enfim, no autoatendimento, você já cai naquela pizza famosa. Outro dia, por curiosidade, eu estava com a equipe do Gustavo lá, eu falei assim, quando é que o juro composto começa a valer mais que a paridade? O cálculo é o seguinte, lá pelo 12º ano de contribuição, você vai ter um salto que o juro composto começa a jogar muito a favor aí. Exato. E a coisa cresce bonito. E por vezes, enquanto o participante está na ativa, ele tem a visão da redução do salário líquido, quando na realidade aquilo está significando, de fato, acumulação de patrimônio agressivo no longo prazo. Então, é importante essa análise durante a atividade, que você está com renda. Repete que essa frase é bonita. Enquanto ele está na ativa, ele sente que aquele aumento de participação reduz o salário líquido, mas, na verdade, aquilo está gerando para ele acumulação agressiva, acelerada de patrimônio no longo prazo. Então, no momento que você está trabalhando, aquilo, ok, é lógico, a gente sabe que temos desafios, um é mais apertado, outro menos apertado, mas esse investimento no momento ativo em que você tem outra renda, ele vai funcionar como tranquilidade no longo prazo. Isso é um ponto fundamental. E nós temos aproveitado este momento, agora nós estamos finalizando o primeiro semestre e chegando aqui no segundo semestre, principalmente para nós da Caixa, setembro é uma data importante, é um mês importante, né, Rogério? É o mês do reajuste. Nós temos sempre conversar também com os nossos participantes, né, Jair? Para que, olha, vamos ver se... vamos nos planejando, né? Ver se em setembro a gente aproveitando um reajuste, ou a inflação que venha, ou um PLR que vai vir, para que a gente possa também ir melhorando essa nossa contribuição, esse nosso percentual de contribuição. Dá para turbinar o plano, fazendo aporte único, tem várias estratégias. A consultoria previdenciária não é só para quem está se aposentando. Qualquer participante pode agendar e, como o Ricardo falou, né, às vezes a gente, brasileiro, tem muito disso, né? Eu vejo lá na hora, é tipo um mistério, né? O que vai ter o número. Não, você tem que fazer isso conscientemente. Antes de a gente terminar, o diretor Rogério tinha falado antes, né, outro vídeo que nós gravamos, outro podcast, falando sobre a questão da credibilidade, né? Às vezes os participantes falam alguma coisa da FUNCEF, mas os nossos números são 115 bilhões para mais em gestão e mais de 550 milhões de reais mês de benefícios pagos hoje, né? Todo dia 20, ou em alguns casos, como falaram aqui, dia 18 ou 19, se for para antecipar.
É isso, diretor Rogério, essa credibilidade parece que está voltando, né? O pessoal tem acreditado mesmo nessa missão, né? Sim, eu acho que a gente pode atribuir aí uma série de fatores, né? Nós, logicamente, estamos principalmente muito transparentes, né? Nós criamos, desde 2023, uma forma de nos comunicarmos com os participantes, seja através da nossa presença nos encontros das associações de pessoal, seja através de apresentações de resultados, as nossas entidades associativas, seja através da carta ao participante que a gente leva mensalmente a cada participante o retrato do plano dele, né? E seja agora, a partir do ano passado, de todo esse trabalho empreendido em prol de uma redução significativa do custo mensal que cada um dos participantes tinha com o equacionamento, e seja também de todo esse trabalho de imunização de carteira, de trazer mais segurança para os planos maduros e uma diversificação mais adequada para os planos CDs. Então, tudo isso e o resultado apresentado faz com que o participante retome as suas atenções para o seu fundo de pensão, né, para a nossa fundação, a nossa FUNCEF, e tenha, sim, essa credibilidade cada dia mais reforçada. Muito bom. Diretor Jair, último assunto, prometo. Que esse me interessa diretamente, que eu sou rap. Incorporação, ele responde isso todo dia, umas 10 vezes por dia. Inclusive vai ficar aqui na tela e na descrição o podcast específico sobre plano família e incorporação do REB, que está no ar, está aqui no nosso canal do YouTube. Diretor Jair, qual é o update aí, qual é a atualização que você pode dar para nós da incorporação do REB então, ao novo plano? Esse é uma demanda antiga, né? Lá foi criado o REB em 98, então os colegas que entraram na Caixa até 31 de agosto de 2005, né? Nós temos hoje ainda 5.000 e poucas pessoas nesse plano, mais os funcionários aqui da FUNCEF. Temos 4.500 pessoas que estiveram no REB, depois migraram para o novo plano, então tem uma situação diferente. E foi aprovado aqui a incorporação, né? Nós vamos incorporar, né, ao novo plano. Permite, nessa incorporação, você que é do REB, que tem CTVA na sua remuneração, passa também a contribuir no novo plano. Então, nós estamos muito esperançosos que em 2025 a gente conclui, né? Já foi aprovado aqui na FUNCEF, nas diversas instâncias que a gente tem aqui, toda a legislação seguida, né? Diretoria, conselhos e tal. Foi aprovado na Caixa, que também lá tem diversas etapas de governança, de responsabilidade, até porque é a nossa patrocinadora, e agora está no Ministério da Fazenda e depois vai para o SEST, para aprovação lá também, demora um tiquinho, e a gente está muito esperançoso, depois a gente volta para a Previc, que é o nosso órgão regulador, né, para a gente incorporar isso, se Deus quiser, em 2026, final de 2025 a gente quer. Lógico, pode ter aí os compassos, então isso nós vamos dando um passo importante, facilita também, né, Gustavo, Ricardo, Rogério, nós temos um plano a menos, vamos chamar assim, com os benefícios maiores, né, que são melhores os benefícios do novo plano. Então, nós estamos muito otimistas, que é uma reivindicação já bem antiga, já foi aprovada aqui uma vez, em 2014, depois foi vetado pelo Tesouro lá em 2016, 2017, e retomou agora, então acho que estamos muito otimistas, né, nós vamos tirando esse negócio da frente, e vamos estar todo mundo junto. Queria aproveitar também para colocar que nós temos uma operação com participante, né, com os colegas aí que queiram fazer empréstimo, né, o juro é bem mais em conta. É uma carteira que é rentável, né, Gustavo? Ela sempre segura ali a meta. Às vezes você vai fazer um financiamento de um carro, vai comprar um carro novo, alguma coisa, você entra no aplicativo, você faz esse empréstimo ali. Não é só um investimento financeiro. Para nós aqui, a gente trabalha como se fosse um benefício para o participante, porque é recurso do participante, né? Não é banco, não tem a mesma regra de uma empresa financeira. Então, também é um grande benefício que a gente tem colocado aqui na nossa fundação, que vocês podem utilizar, então isso ajuda bastante. Então, são aí coisas importantes que a gente tem como participante, que a gente pode aproveitar e nós vamos estar sempre à disposição. Conheço gente que pagou lua de mel, reforma de apartamento com empréstimo FUNCEF, é muito bom. Presidente,
Uma mensagem final para a gente encerrar, também abro a possibilidade para mais alguém que quiser falar, mas, presidente, uma mensagem final aqui para os nossos participantes. Bem, gente, vamos falar dos números, né? Os números agora do primeiro semestre de 2025 são muito positivos, né, do primeiro semestre, para os nossos planos, novo plano e REB, todos os planos CDs, agora no primeiro semestre, mas também estamos com uma perspectiva muito boa para o segundo semestre, né, seguindo essa nossa política de investimento, esse nosso planejamento, né, que nós fizemos. Já estamos agora iniciando a discussão da revisão da política de investimento já para 2026, 2026, 27, 28, 29, né, sempre trabalhando com um horizonte ali de 4, 5 anos à frente. Então, nós estamos muito otimistas em relação a esses resultados. Mas eu queria também aqui deixar uma mensagem e reforçar aquilo que o Rogério falou ali, também da nossa governança, né? E você estava falando de credibilidade, estava falando aqui de transparência, né? Nós temos transformado aqui, procurado trabalhar cada vez mais para dar mais robustez a todo o nosso processo de governança. Então, nós temos reforçado as nossas equipes internas, reforçado os nossos comitês, nós temos reforçado toda a nossa política de avaliação de risco, né, de gestão de risco, a nossa matriz de risco, e isso tem dado muito mais robustez a todo um processo de governança. Eu sempre coloco para os participantes nas viagens que nós fazemos, eu e Jair, principalmente, disso, né? A decisão aqui não sou eu que tomo. Eu não posso chegar aqui, hoje eu vou decidir que eu vou mudar e vou fazer isso. Né, Gustavo? Não existe isso, não existe isso. É todo um processo de governança que nós temos a seguir, todo um fluxo que nós temos a seguir para ser deliberado, primeiro deliberado em colegiado por todos nós, e antes passa por vários outros comitês, dependendo da alçada, vai para o Conselho Deliberativo também. Então, seguindo todo um conjunto de regras e normas que nós temos cada vez mais repetindo, dado robustez a isso. Por quê? Porque nós estamos falando de recursos que são recursos nossos do nosso participante. A Caixa entra lá com 50%, nós entramos com a outra 50% desses 100%, que é o valor que eu tenho aqui acumulado, e nós temos que ter muitas garantias, muita segurança dessa aplicação e desse retorno, porque lá na frente eu quero me aposentar. Então, hoje o Jair aqui e o Rogério já estão aposentados. Então, tem que ter essa garantia de que nós teremos esse recurso para honrar esse compromisso previdenciário, que são os seus benefícios todo mês. Então, nós temos feito isso constantemente, todos os meses, dia 20, e continuamos nesse trabalho de equipe, de colegiado, com muita segurança, com muita tranquilidade e sempre pensando no longo prazo. Então, passar essa mensagem aqui também de segurança, de tranquilidade, de uma gestão mais robusta e mais transparente para os nossos participantes. Então, como vocês viram aqui, esse time aqui da mesa está muito entrosado, está jogando um bolão aqui. Todos eles são também participantes da FUNCEF, que é muito bom, né? Tá todo mundo... Eu e Gustavo da Ativa ainda aqui trabalhando. Tem CD e BD aqui, mas você tira suas próprias conclusões aí, não vou falar nada. E queria dizer o seguinte também, não tive nem tempo de falar, mas a gente tem várias novidades tecnológicas, inteligência artificial, inclusive, né? O presidente gosta de falar disso, que no segundo semestre vão chegar até o nosso participante, que é mais um compromisso nosso, está sempre evoluindo, é uma FUNCEF cada vez mais sustentável, mais moderna, mais enxuta e trazendo muito valor para o participante. Muito obrigado por ter acompanhado a gente. Se você quiser deixar uma sugestão, se quiser deixar um comentário gentil aí embaixo, tirar uma dúvida, usa os comentários aqui do YouTube. Você pode também acompanhar a gente nas nossas redes sociais e no site. Até o próximo episódio. Muito obrigado.